Tema salvação, a gente está trabalhando no livro do, tem problema de falar, Sproul. E aí esse livro ele é bem legal porque ele dá o que é simples, mas o que ao mesmo tempo é muito complexo. Exemplo, salvação. A gente vai falar sobre salvação, predestinação, que é mais difícil ainda, reprovação, graça irresistível, regeneração, expiação limitada. Ou delimitada. Puxa, se vocês pensarem, tudo isso é básico, mas tudo isso é muito difícil de ser compreendido. E as palavras, elas tornam tudo isso muito difícil. Mas tudo isso começa assim: você é salvo? Essa é a pergunta. Vocês são salvos? Todo mundo é salvo? Sim, Pondinha, você é salvo? Sim. Aí eu pergunto, salvo do quê? Salvo. Né? Pensem que vocês não são cristãos. Eu sou salvo do quê? Né? Nós somos crentes. Nós somos crentes em quê? Né? Então, a questão da salvação ela é muito complexa. E, em geral, a gente começa a pensar a salvação ao contrário. Tipo, pelo fim. Né? Não sei se vocês já pararam de pensar. Quando vocês pensam se vocês são realmente salvos? Uma situação bem simples. Perto da morte. Da morte. Geralmente é aquela palavra bem clássica. Ai meu Deus, Deus me salve, né? Então a gente, quando enfrenta a morte, que talvez é o resultado, talvez, da salvação, né? Então a gente geralmente lembra de Deus. Então acho que uma primeira associação que a gente tem que entender, a salvação, ela está muito relacionada à salvação da morte eterna. Mas ela não é só isso. Uma outra coisa que faz a gente questionar muito a nossa salvação é aquele momento, sabe, né, Def, que o pastor fala assim: olha, eu vou te contar o plano da salvação, quando a gente é criança, e quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Aí você levanta a mão e aí fala assim: beleza, ora comigo. Aí você ora com ele, pronto, você está salvo. Jesus já mora no seu coração. Acho que alguns de vocês foram assim, quem nasceu na igreja e quem não nasceu, não, talvez. Mas essa é uma coisa que é bem comum. Depois que você aceita Jesus, você acha que se vira uma chave e tudo que você precisaria saber sobre a vida cristã está embutido dentro de você. E não é assim que acontece, tá? E uma outra coisa que também acontece quando a gente tem alguns problemas pessoais, né? E a gente acha que esses problemas pessoais não deveriam acontecer depois que nós aceitamos a Cristo, né? Não achava que o cristão devia ter depressão, não achava que o cristão devia ter problemas financeiros, não achava que o cristão devia ter uma crise de fé, porque afinal nós somos salvos. E o principal é quando a gente enfrenta um pecado e a gente percebe que talvez a salvação não nos dá força suficiente para enfrentar aquele pecado. E a gente questiona, mas será que eu sou salvo por causa disso? Ou então, puxa, eu vou orar e eu não sinto que a minha oração sobe do teto, bate e volta. Ou então eu vou ler a Bíblia, eu tenho sono, eu vou louvar a Deus, eu não sinto alegria. E quando a gente percebe que tem tudo isso, a gente geralmente questiona a nossa salvação, tá? Então, esses são alguns entendimentos que eu queria trazer. Eu pus alguns textos aqui. Quem trouxe Bíblia? Só um detalhe. Nesse livro eu acho que é uma coisa muito interessante, porque ele começa, pelo livro, falando de quem é Deus. Não sei se vocês lembram das aulas anteriores. Como Deus se revela, né? E aí depois ele apresenta as características de Deus. Depois ele apresenta Jesus. Depois ele apresenta o Espírito Santo, a Trindade. Vocês já estudaram tudo isso? Imagina. Aí esses foram introduzidos ao homem e ao pecado. E aí sim, né, entra a salvação. Então a salvação, ela geralmente tem que vir nesse contexto, em algum momento que você já conheceu a Deus, algum momento que você entendeu quem é Jesus, algum momento que a gente sabe o Espírito Santo, né, em maior e menor grau, e principalmente algum momento que você entende que o pecado te leva à condenação. Então acho que o contexto de salvação geralmente é depois de você conseguir compreender tudo isso. E quando a gente não compreende tudo isso, a salvação ela faz muito menos sentido do que ela realmente é. Então vamos abrir em Tessalonicenses 1, 9 a 10. Quem quer ler?
posso ler. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Isso. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Legal. Bom dia. Olá, bem-vinda. Eu estava no lugar errado. Estava vendendo esses trechos, tudo bem? Não tem problema. A gente está falando um pouquinho sobre salvação. Esse é um tópico que a gente vai dividir em dois grandes grupos. E hoje a gente vai falar da parte mais teórica da salvação. Salvação, predestinação, reprovação, regeneração e expiação. Nomes muito difíceis, né? Porque são mais antigos os nomes. Mas a gente vai tentar entender um pouquinho. E a gente vai começar a falar da salvação e a necessidade de entender que existe um Salvador, né? Então, a Gabi leu o texto agora em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, e ele falou assim, que vocês se arrependeram e vocês esperaram dos céus a vinda de um Salvador, o Filho de Deus, e quem ressuscitou dos mortos, Jesus, e nos livra da ira que há de vir. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, do que Jesus salva, né? Ela salva da ira eterna. O que é a ira de Deus? A ira de Deus, aí a gente volta às aulas anteriores, porque Deus é santo e nós somos pecadores. Então, não tem como as características de Deus aceitar o pecado. E uma vez que pecamos, nós vamos sofrer a morte eterna, tá? E isso que Deus coloca. E Deus coloca de um jeito de que a gente consiga entender que a salvação, ela é feita por Deus e ela vem de Deus. Ou seja, o que eu quero trazer para vocês, que a salvação, ela é algo que Deus enviou para a gente. Então é um plano arquitetado por Deus. Então desde o Velho Testamento a gente vê sinais de aliança que Deus vai fazendo com o povo, que vai tentando resgatar aquele Adão que caiu, né, que pecou, e ele vai trazendo para perto de Deus. Então ele faz uma aliança com Abraão, depois com Moisés, tenta fazer a expiação dos pecados, ensina o que é pecado, ensina que o pecado ele precisa ser limpo, ensina que o pecado tem consequências, ensina que o pecado leva à morte e à separação de Deus com os reis, né? Porque quando os reis não buscavam a Deus, Deus se afastava e eles eram dominados. Aí eles clamavam a Deus, aí Deus voltava para ele. E aí Deus se ausenta por alguns séculos. E aí o que acontece? O povo ele fica esperando vir um Salvador, que é esse Salvador que é Jesus Cristo, né? Que veio no ano 0, né? E morreu no ano 33. Então a gente sabe que em Tessalonicenses nós esperamos um Salvador que vai nos salvar, tá? E essa salvação, ela não proveio de uma obra humana, ela não provém de algo que o homem arquitetou, mas foi um plano de Deus, que isso é um plano de Deus que entra lá da criação. Então Deus, quando criou, ele sabia que o homem ia pecar e criou esse plano de salvação para salvar o homem. Então isso que eu quero falar, que esse plano ele pertence a Deus, está dentro dos planos de Deus. Eu sempre pensava assim, puxa, será que o ser humano pecou e Deus não sabia? Né? Ai, droga, eu criei o ser humano e ele não fez o que eu queria, ele pecou. Eu vou ter que dar um jeito de consertar isso. Aí eu vou pensar um jeito de consertar, vou chamar um povo, tipo Abraão, assim, e eu vou tentar consertar. Mesmo assim eles não quiserem. Vou chamar o Moisés e eu vou consertar. Não foi assim, não foi um acaso. Não foi tudo algo que fugiu da vontade de Deus, mas isso aconteceu dentro da vontade de Deus, tá? E nada que o homem fizesse podia nos trazer salvação. Por isso que Deus mandou Jesus. Não foi os seres humanos que falaram, me traga um Salvador, tal. Aí o Deus, o Espírito Santo falou, quem que vai lá salvar? Joaquim Pô, 1, 2, 3, 2 ou 1, né? Porque 3 tem que ser 2 ou 1, aí eu perdi.
e aí eu vou ter que ir lá na terra salvar eles. Não foi isso que aconteceu, tá? Foi assim, Jesus já tinha um papel específico, Salvador, né? O Espírito Santo já tinha um papel específico na Trindade, isso da eternidade, isso até hoje, né? Então isso quer dizer que isso pertence a Deus, isso vem de Deus. E qual é o papel do homem na salvação? Que eu pus o homem sozinho aqui embaixo, sem setas. Aí começa as dúvidas. Qual é o papel do homem na salvação? Depende da linha que vocês estudam ou o que vocês creem. Tá? Por quê? O papel do homem na salvação, nos armenianos, nos metodistas, é óbvio. Por quê? O homem tem que ir lá escolher. Tá? E aí, dentre os reformados, a maioria das igrejas reformadas, que entre as igrejas presbiterianas, as igrejas batistas, da linha do Lutero, a maioria não entende que o homem tem um papel na salvação, tá? Porque nós fomos predestinados. A palavra predestinação quer dizer o quê? Que o destino do homem de escolher de ser salvo e não ser salvo não depende do homem, mas provém de Deus. E qual é o grande problema da predestinação? Vocês têm crise com a predestinação? Alguém consegue ter alguma crise com a predestinação? Eu tive, né? Uma coisa... A primeira crise é, puxa, eu não posso fazer nada. É a primeira crise. A segunda crise que eu tenho um contexto não presbiteriano, tá? Eu nasci numa igreja... acredita, mas não acredita. Assim, outra coisa assim, mas por que Deus escolhe tudo? Que injusto Deus escolhe tudo, né? E eu que fui bem escolhido, porque eu fui escolhido para salvação, beleza, mas e aquele que não foi escolhido? Deus foi injusto por não escolher ele, né? E como Deus escolheu? Qual que é o critério que Deus escolheu? Porque eu era mais bonitinho e ele era mais feinho? Ou tinha alguma coisa? Aí a gente tinha várias explicações que era muito difícil entender, tá? Então a verdade é, o que a gente acredita é que o destino do ser humano depende de Deus. Muitas igrejas entendem que, como Deus escolheu, né? Acho que é uma dúvida interessante, é que Deus tem a capacidade de saber o que vai acontecer. Chama presciência. Deus ele sabe de todas as coisas que acontecem e do futuro. Então, se Deus deixa correr a coisa naturalmente, Deus sabe que aquele cara vai aceitar Cristo e aquele cara não vai aceitar Cristo. Aquele teria boas obras e aquele não teria boas obras. E aí, baseado na presciência de Deus, Deus faz uma escolha das pessoas que vão ser salvas, né? E fazem com que a vida dele tenha algum momento que fala assim, ele vai ser salvo. Tá? E Deus ajuda esse caminhar, mas eles é salvo. Os metodistas creem mais nisso, tá? Mas os presbiterianos não acreditam que Deus usa a presciência dele para saber quem que vai ser salvo. Os presbiterianos, batistas e os reformados de forma geral acreditam que Deus, na verdade, ele tem a soberania dele. A gente acredita que Deus pode escolher quem ele quiser. Ele pode criar um barro para honra, um vaso para honra e um vaso para desonra, né? E baseado na soberania de Deus, ele já escolheu as pessoas que seriam salvas, né? E as pessoas que seriam salvas entrariam nesse plano de salvação de Deus. E as pessoas que não seriam salvas, eles seguiriam o curso normal da vida, que é abraçar o pecado e ir para o inferno, tá? É duro entender isso. Mas o que entra nisso? O ser humano não pode fazer nada para entrar na predestinação de Deus. Assim como o ser humano não podia fazer nada para ser salvo, aqui o ser humano também igual, tá? Não pode fazer nada para ser escolhido. Não é o que ele poderia fazer de bom, o que ele poderia fazer de ruim. Eu vou pular Romanos 8, mas vamos abrir Romanos 9, 10 e 12. Quem quer ler? Romanos 10, não, perdão. Romanos 9, 10 e 12.
10 a 12 ou 10 a 12. eu posso ler. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Vocês lembram da história de Isaac? Isaac tinha casado com a Rebeca, não conseguia ter filhos, orou, e Deus deu 2 filhos. Os 2 filhos brigavam na barriga dela. E aí, quando ele foi nascer, Deus falou para Rebeca: Rebeca, me agradou mais Jacó e não me agradou Esaú. E aí, o menor será servido pelo mais velho. Opa, está invertido, porque quem serve é o mais velho, que ganha a primogenitura, que ganha a herança, e o de baixo, o mais novo, é servido, né? E aí ele fala assim, que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não porque o Esaú fez algo ruim, ou Jacó fez algo bom, entendeu? Então, foi dito a ela que o mais velho servirá ao mais novo. Então, aqui a gente não está vendo um valor de Deus, da presciência de saber que Jacó ia ser mais bonzinho que Esaú, mais merecedor, mas pelo contrário, o que Deus escolheu não depende do ser humano, não depende da obra humana. E faz sentido para mim, porque eu entendi que a salvação não depende da gente. Então por que a predestinação depende da gente? Mas a gente sempre tem o dilema de compreender se isso é justo ou é injusto, né? Porque às vezes é um dilema que nos bate na nossa cabeça, né? Se isso aí depende de quanto a gente consegue entender da soberania de Deus, né? Porque e sempre me falaram assim, isso pode te dar uma coisa meio assim negativa. Não precisa pregar, concorda? Porque todo mundo que foi predestinado vai ser salvo, e a Bíblia fala que ninguém que está na mão de Jesus se perderá, né? Então, para que pregar? Porque eu não preciso gastar muita força. Ele vai ser salvo de qualquer jeito. E aquele que eu prego que não vai ser salvo, gastei tempo, né? Então a gente pode pensar desse jeito. Mas a gente prega porque Deus mandou a gente pregar o Evangelho, né? E segundo, isso é a explicação do meu pai. Porque a gente não sabe a soberania de Deus. Eu não tenho certeza absoluta, Deus me deu essa sabedoria de compreender a soberania de Deus, que o A vai para o inferno e que o B vai para o céu. Então eu preciso pregar a todos, para todos, como se todos fossem para o céu. Eu preciso orar até o último momento da vida dele, como eu quisesse para o céu, porque eu creio que Deus tem esse coração, né? Deus não queria que ninguém se perdesse, mas de uma forma que é difícil de entender, na soberania de Deus, Ele escolheu alguns e não escolheu outros. Aproveita Romanos 9, 14 e 16, que já está na mesma página. Pode ir. Estamos dizendo, então, que Deus foi injusto? Claro que não, pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus, e não de nosso desejo nem de nossos esforços. Legal. Então, acho que ele fecha bem a questão da predestinação, que realmente é a mesma coisa que está aqui. Tudo, predestinação, pertence a Deus, provém de Deus, e o homem não tem papel nenhum na predestinação, tá? Então, Deus vai ter misericórdia de quem Ele quiser, tá? Deus não é obrigado a ter misericórdia de todas as pessoas, tá? E outra coisa que aí a gente entra é a questão da reprovação, que aí é uma coisa negativa, né? Então, se Deus escolheu, Deus reprovou algumas pessoas, tá? Eu vou vindo mais para cá. Então, a gente tem algumas dúvidas de como que funciona essa reprovação, tá? Quer dizer o quê? O jeito mais, para mim, mais óbvio de pensar é o quê? É que Deus fez com que o ser humano caísse, pusesse a maldade, experimentasse a maldade, e Deus conduz a salvação dele, tira a maldade dele
põe a bondade e traz a salvação, tá? Aí se você pensar de forma invertida, a gente vai pensar o que não foi salvo, o que foi reprovado, né? E isso a gente chama de, confundo, negativo, tá? Então quer dizer o quê? Deus coloca a maldade no coração das pessoas que não foram salvas e faz com que as pessoas não cheguem a Deus, né? Então é o que a gente chama negativo, né? E aí, no cara bonzinho que foi salvo, o cara escolhido, ele põe a maldade no coração dele e faz com que ele seja salvo, tá? E aí a gente tem duas ideias. Só que vocês já pararam para pensar que às vezes, por que a gente acha que Deus é injusto? Né? Porque Deus põe a maldade no coração da pessoa e faz com que ele não se converta, ele não se arrependa, né? Essa é a maldade. Ou simplesmente Deus faz com que haja maldade no coração da pessoa, que ele escolheu essa maldade, e faz com que a maldade, que a salvação não chegue à pessoa. E aí, ele naturalmente vai para o inferno. Entendeu? Não sei se vocês me entenderam. Ou Deus põe a maldade no coração da pessoa, Deus faz com que eles não se convertam e Deus faz com que ele vá para o inferno. É muito sutil essa dificuldade. Mas para vocês entenderem que isso é importante, é porque é o que faz com que a gente pense que Deus é justo ou não é justo. Tá? Se Deus põe a maldade, deixa a maldade, põe a maldade no coração das pessoas, faz com que essa maldade seja punida e ele vá para o inferno, é o oposto do que Deus fez com a gente, que foi salvo. Deus deixa a maldade, Deus tira a maldade com a salvação e leva a gente para o céu. Tudo isso não dependeu do ser humano. Se Deus põe a negativo, a maldade, deixa a maldade e manda ele para o inferno, tudo isso dependeu, tudo isso dependeu de Deus. E aqui também dependeu de Deus, tá? Ou simples, e isso é o que a gente acredita, na verdade. A gente acredita que Deus deixou o pecado entrar no mundo, o cara pecou, mas deixou o pecado entrar no mundo. Não resgatou ele e deixou ele para o inferno. Não, a gente não acredita que naturalmente, como resultado das nossas maldades, entra aí, a gente fosse para o inferno. Isso chama reprovação, né? E o nome técnico é reprovação simétrica. Mas é difícil, tá? Mas eu vou dar um exemplo, né? O que vocês acreditam, já que a gente teve a EBF essa semana, e a gente estudou sobre o farol, né? Aí vocês lembram de uma história do farol? Estou falando de vocês aqui, né? Porque vocês não têm gripado. Vocês lembram da história do farol? Que tem uma palavra que Deus fala para o farol, assim, e o coração do faraó se endureceu. Né? Quando Moisés foi lá, faraó, deixa meu povo ir adorar no deserto, e o coração do faraó se endureceu. O que vocês acreditam que é quando o coração do faraó se endureceu? Ele não ia escutar nada que Moisés ia falar. Né? Quer dizer o quê? O faraó, ele não ia escutar nada, né? E Deus não ia agir no coração do faraó para amolecer esse coração, e aí o faraó, na sua própria vontade, não ia deixar o povo sair. Uma explicação. Esse é o é o negativo positivo. Negativo positivo. Agora, o que é o positivo positivo? É assim, o faraó, ele é maldoso. Foi convidado para ir, olha, você tem uma chance de salvar o povo de Deus sobre todas as pragas que iam acontecer. E aí quando Deus endurece o coração do faraó, aí ele vai falar assim, Deus vai falar para ele, não, você não vai deixar porque eu não quero. Entendeu? Isso é o que aconteceu ao contrário com a gente. É isso que eu quero falar para vocês. Porque nós não temos papel nenhum na salvação. É o que a gente está falando. Se a gente entende que a gente não tem papel nenhum na salvação, o contrário, a gente também não tem papel nenhum, tá? Na perdição a gente também não tem papel. Então é como se Deus falasse para o faraó, faraó, você tá errado, devia deixar o povo de Deus. Quando Moisés pediu, eu não vou deixar você
largar o povo de Deus e sair no exército. E você vai sofrer a punição. Deus endureceu o coração do faraó. Dilemas para vocês pensarem na vida, tá? Tanto faz o que vocês decidirem, tá? Isso, eu só estou falando que existe uma crítica que você pode entender que o papel da soberania de Deus é maior ou o papel da soberania de Deus é menor. Ou seja, quem vai para o inferno pode ir passivamente da vontade de Deus. Ou seja, Deus deixou rolar a coisa e o cara foi para o inferno. Ou ativamente que Deus falou assim, eu realmente cheguei e falei, ele vai para o inferno. Entendeu? Não sabemos a resposta. São dilemas da salvação. Tá? Quando vocês vão conhecendo a Deus, vocês vão entendendo um pouco melhor o que é a reprovação também. Né? E por que você não está nesse grupo? Você não pensa, por que eu não estou nesse grupo? Né? Então, chega aqui ó, o homem, o que a gente entende, o homem igual, porque ele não tem papel nenhum na salvação, na predestinação, na reprovação. O que é graça irresistível? Né? A graça irresistível, ele quer dizer que existe um papel do Espírito Santo que quando Deus chama, nós voltamos correndo para Deus. Correndo entre aspas, né? No tempo de Deus a gente volta correndo, porque às vezes nós somos chamados várias vezes. Aí o exemplo que o livro nos dá é bem legal assim. Quem é mãe e pai sabe. Filho, vem comer. Cri, 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 cri. Filho, vem comer. Cri, 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 cri. Todo mundo vem comer, né? Isso chama graça irresistível, vocação eficaz. Quer dizer que quando Deus chama, e chama no tom certo, que a gente entende, nós respondemos naturalmente, tá? Quer dizer que o homem e a salvação, existe uma conexão. Existe alguma coisa que dá um gatilho e fala assim, nesse momento eu vou correr na salvação. E aí volta assim, a vocação eficaz e a graça irresistível quer dizer que o homem não tem papel nenhum na salvação. Que no momento que Deus chamar, o Espírito Santo abrir suas vendas, você vai naturalmente correr para a salvação, tá? O que não acontece no pecado, né? O homem e o pecado seria o pecado resistível, né? E aí a gente pode entender que pode acontecer ou não. Ou seja, o pecado nos chama e a gente pode resistir ao pecado ou a gente pode não resistir ao pecado. É mais comum a gente não conseguir resistir ao pecado, porque a nossa natureza pecaminosa faz com que a gente esteja, né, a gente tem dificuldade de resistir ao pecado, né? A gente consegue, com o Espírito Santo e a salvação de Deus, resistir boa parte do pecado, né? Mas o pecado ainda está dentro da gente. Ela não estará quando nós formos totalmente restaurados, regenerados, aí sim, né, com corpos glorificados. E é isso que eu falei. Quem faz essa obra da graça irresistível é o Espírito Santo. Então vocês vão ouvir muito que para alguém ser cristão, na verdade o Espírito Santo tem uma obra na gente, que ele precisa tirar como se fosse o véu que está na nossa frente, tá? E a gente dá o nome isso de graça irresistível ou vocação eficaz, né? Então o Espírito Santo tem papel. Por isso quando a gente tem um apelo, a gente sempre ora para Deus, né? Naquele momento que o Espírito Santo remove as vendas dos olhos das pessoas, né? Abre o coração das pessoas para que o Jesus possa entrar, tá? Então quem faz esse papel é muito importante, é o Espírito Santo, né? E como nós somos presbiterianos, nós entendemos que nós não temos também papel de aceitar nenhum. É o Espírito Santo que nos chama e a gente responde, né? Então aqui de novo o ser humano não tem papel nenhum, o homem não tem papel nenhum na salvação. Regeneração. Tem um gráficozinho que é bem legal assim, que deve estar aqui no grupo de vocês, que fala assim da ordem de salvação. Como que é a ordem de salvação? Nós somos regenerados, e olha que curioso, e daí temos fé. E aí nós somos justificados, nós somos limpos do pecados, santificados e glorificamos a Deus. Tá? Então eu vou repetir, nós somos regenerados,
podemos ter comunhão de novo com Deus Pai, temos a fé, justificados, né? Nós somos limpos daqueles pecados, nós somos santificados, nós somos visamos uma nova vida, uma vida correta, de acordo com a palavra de Deus, e nós vamos ter corpos glorificados no céu, que aí é uma adoração perfeita, tá? E a ideia da regeneração é isso, né? É você ser regenerado do que realmente do que está estragado, né? Você ter de novo a comunhão com Deus Pai, que é a principal coisa que o pecado nos quebrou, tá? E a expiação, ela é a questão de fazer emendas, né? Ela é consertar o que estava estragado. E aí o que o autor ele coloca é uma coisa muito interessante, aí volta na teoria dele. Não existe nenhuma oferta, nenhuma coisa valiosa ou obra valiosa do ser humano que faz com que nós podemos limpar os nossos pecados. Isso é bem tranquilo, né? Então não vai ser a oferta do novilho, não vai ser a oferta que a gente dá no culto dominical que vai limpar os nossos pecados. E aí a gente tem uma dúvida só, e aí entra algumas dúvidas que vocês podem. Quando Jesus morreu na cruz, ele fez a expiação dos pecados, limpou os pecados, nos regenerou e trouxe a salvação. Existe a ideia da expiação universal. Jesus limpou os pecados de toda a humanidade ou não? Nossa, vocês já foram bem convictos, né? Porque eu não acreditava nisso, não. Eu aprendi que Jesus morreu por pecados de todo mundo, né? E aí quando eu li, né, e depois fiquei mais velho, eu descobri que não, Jesus não morreu pelo pecado de todo mundo, mas morreu pelo pecado de todos aqueles que aceitaram a Cristo. Porque na verdade nós estamos numa doutrina de predestinação. Se Jesus tivesse morrido pelo pecado de todas as pessoas, naturalmente, vocês não concordam que todas as pessoas deviam ser salvas? Né? E ninguém iria para o inferno? Tá? Então não, a expiação que a gente entende é uma expiação que o pessoal chama de limitada. É limitada apenas aos cristãos, é limitada aos filhos de Deus. Por quê? Muda uma outra coisa interessante. Porque a propiciação dos nossos pecados, né, ela acontece porque existe uma briga, que eles falam assim. O texto que dá briga é esse aqui, é de 1 João. Desculpa. Vamos ler o texto de João 3, que é um texto bem legal também. João 3:3. Deixa eu ver se está certo ou eu anotei errado. João Evangelho, tá? Quem pode ler? Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Desculpa, esse texto está lá atrás. Me perdi. Então, assim, tem que nascer de novo, temos que ser regenerados, tá bom? E aí, nascer de novo é zerar tudo, tá? Então, quer dizer, tudo que nós tínhamos em débito ficou lá para trás, tudo que nós fizemos de errado zerou, tá? E ok. Vamos ler 1 João 2:2. 1 João é a carta de João, lá atrás, tá? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Quem acredita, a carta de João, quem acredita que a propiciação ou a expiação ou que Jesus morreu pelos pecados é universal, usa muito esse texto. Que fala assim, né? Porque Jesus morreu pelo pecado de todo mundo, né? Não só pelos nossos. Mas aí a gente entende que esse texto está falando num contexto de judeus. Então, Jesus não morreu pelos pecados só dos judeus, mas de todos os gentios também, tá? Então a gente entende esse texto desse jeito. Mas por quê? Porque a gente entende que a salvação, a limpeza dos pecados, ela não ocorreu para todos. Porque se todos fossem limpos dos pecados, todos estavam livres do inferno. Tem gente, os armenianos, também, eu acredito muito legal isso. Eles acreditam o quê? Que na verdade, Jesus morreu por todos os pecados. Mas
ele morreu, mas você tem que se apropriar dessa salvação. Então você vai lá e aceita a salvação, então você é salvo. Aí tem muito esse exemplo. Jesus morreu e vai te dar um presente. Aí o presente está aqui. Você vai pegar ou não vai pegar? Se você pegar, Jesus morreu pelos seus pecados. Se você não pegar, Jesus não morreu pelos seus pecados. O que os reformados geralmente acreditam é: não, Jesus morreu pelos pecados daqueles que foram salvos, porque a gente entende que isso está dentro da soberania de Deus, do plano de Deus. Tá bom? Isso que a gente acredita. O que vocês acreditam depende muito da maturidade da fé de vocês. Eu digo maturidade não de tempo, porque essas coisas, a gente, em algum momento da nossa vida, a gente tem um clique. Melhor, em algum momento vocês são questionados sobre isso, né? E se vocês nunca amadureceram isso na vida de vocês, quando vocês foram questionados, vocês vão falar assim: pergunta pra Rondinha, vai falar com o Isaac, vai falar com o pastor da igreja, né? A gente fica não confortável. E logo depois, a sensação que acontece comigo, logo depois você fica não confortável, você pensa assim: nossa, será que a salvação que eu acredito está furada? Aí você volta lá no começo e aí começa a rever tudo isso, né? Mas a linha de raciocínio que a gente tem na nossa igreja é essa: é expiação limitada, é regeneração, graça irresistível, reprovação, predestinação, salvação, tá? E isso tudo está dentro do contexto da soberania de Deus. Então essa é uma aula que não dá para dar se vocês não entendem sobre soberania de Deus, tá? Que é a característica de Deus, tá? Então é um pré-requisito, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém não concorda? Eu acho legal não concordar. Eu juro que eu não concordava. É que eu fiquei muito tempo na igreja presbiteriana. Depois de 20 anos, não concordando. Posso contar um segredo? Não filma, tá? Fui batizado por imersão. E é da hora. Mas beleza. Corta. Susan, de coração, não foi contra você. E beleza. Aqui a gente não tem problema. Diga. Como você sabe que tem Salvação? Deus salvou você? Boa pergunta. Eu gosto dessa pergunta. Como eu sei que Deus me salvou, né? A pergunta que eu responderia do jeito mais errado na minha percepção é porque eu sinto que Deus me salvou, tá? Mas é a resposta mais correta também. Então, assim, vou te falar. Eu sei porque Deus me salvou, porque de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, que eu acredito que a palavra de Deus tem todas as promessas de Deus. Tudo isso que a gente está falando vem da palavra de Deus. Segunda coisa, né? Quem que me dá certeza da salvação é o Espírito Santo, que habita em mim. Se o Espírito Santo habita em você e ele te dá a certeza da salvação, você está salvo. Tá bom? E terceiro, o que foi quebrado na minha relação quando eu era pecador? A comunhão com Deus. Eu não podia orar com Deus. Eu orava, Deus não sei, talvez Deus escutava, mas eu não sentia que Deus me escutava. E eu não conseguia escutar a voz de Deus. Depois que a gente aceita Jesus, a gente vai ter isso restaurado. Tá? Então aí eu tenho certeza da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Mas é legal essa pergunta de tempos em tempos. Não só quando você está lá no leito de morte e fala assim: ai, será que eu sou salvo? Chama o pastor para orar. Última vez, vai, pastor, eu orei várias vezes na minha vida. Essa última vez, ora aí que garanti, né? Porque agora pode ser que não tem muitas outras oportunidades, né? Isso é uma coisa bem legal, assim. Em relação... porque acho que um dos critérios que eu colocava em minha cabeça, assim, para saber se eu sou salva é se eu via um processo constante de santificação. Tipo, se eu estava sendo realmente transformada, assim, de alguma forma, interiormente, o meu caráter estava sendo mais parecido com Jesus, mas que em um processo lento, mas contínuo. Isso deveria ser levado em consideração ou não? Nem sempre.
Eu acho que eu penso também isso, mas eu penso uma coisa assim, você tem que olhar o quê? Num ponto ou no processo global, tá? Porque às vezes tem fases na nossa vida que a gente vai lá pro poço, lá para baixo. E aí se você olhar naquele momento, será que eu fui salvo? A gente pode entender que não. Mas se você olhar num plano da sua vida, aí eu acho que sim, né? Porque às vezes tem partes da nossa vida que a gente vai numa descendente, né? E aí, o que a gente sempre é ensinado, e eu acho interessante, a gente vai ter altos e baixos na nossa vida, mas a gente, quando traça uma coisa, a gente vê que a gente tem um processo de santificação, que a gente tem um aumento, assim. Mas é isso mesmo, mesmo lerdo, mas devagar, mas que um processo grande. Isso pode ser usado como um critério? Assim? Eu acho que são sinais. Isso é um fruto. Isso não é essência, tá? Por quê? Senão você corre muito risco de achar que a sua obra pode te levar à salvação. Isso não, tá? É um fruto, é algo que assim, você é uma árvore que produz maçãs, vai produzir maçã. Se nascer um figo, cara, tem alguma coisa errada, né? Mas assim, em algum momento da sua vida você pode não produzir nada, tá? Em algum momento da sua vida você pode achar que você produz muito. E você pode achar que legal, isso que te salvou. Aí é perigoso. Só esse adendo, eu acho que sim, também penso desse jeito, né? O cristão que não dá fruto tem que reavaliar a sua vida, né? Se é cristão ou não. Mas aí a gente acredita na predestinação. Aí eu dou umas perguntas difíceis para vocês. Se o cara converter na última hora H e vai pro céu ou vai pro inferno? No leito de morte. Na UTI? Vai pro céu, exatamente, ainda bem. Se o cara tem consciente e aceitar Jesus, vai pro céu ou vai pro inferno? Se ele tá o quê? Inconsciente. Mas a gente jura que algumas pessoas inconscientes entendem. Não, piscam, né? Vai pro céu ou vai pro inferno? Você aceitou? Oi? Eu acho que vai pro céu. Vai pro céu. Um bebê que nasceu prematuro e morreu, vai pro céu ou vai pro inferno? Meu Deus do céu! Vai pro céu ou vai pro inferno? Eu gosto que todos vão pro céu, né? Mas acho que se a gente for pensar nessa linha de predestinação, não é... Minha mãe me ensinou que vai todo mundo pro céu. Porque eu, quando era criança, eu ia brigar com Deus se eu soubesse que ele ia pro inferno. Porque ele não fez nada de errado, ele não pecou. Mas ele nasceu pecador. Mas ele nasceu pecador, né? Aí depois eu fui entender, na soberania de Deus, Deus escolheu os seus. Sim, pode ter sido escolhido. E ele pode ter sido escolhido. Ou não. Ou não. E isso está dentro da soberania de Deus. Então só Deus sabe, né? E não nos cabe, né? Então eu acho que tudo isso é bem assim, Tem essa resposta. tênue. E tudo bem, se você acreditar que vai pro céu, eu acreditei metade da minha vida, que eles iam todos pro céu, os bebezinhos E que os filhos morriam. dos cristãos vão e os filhos dos cristãos não. Filho de cristão, Deus já falou que Porque- filho de peixinho nem sempre é peixinho. Filho de peixe nem sempre é peixinho, né? Eles terão que Às aceitar vezes- também, né? Oi? Eles terão que aceitar a salvação também, né?